Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Um grande abraço, meu carinho, minha gratidão. Estamos na última semana de abril e um mês todo falando sobre oração, incentivando, desafiando, ensinando e aprendendo. E hoje podendo agradecer a Deus por nos disponibilizar essa ferramenta tão preciosa, essa ferramenta tão valiosa, tão enriquecedora, e que nós podemos utilizá-la nos aproximando de Deus, abrindo espaço para Deus e crescendo no nosso relacionamento com Ele. Muitos oraram, muitos dos nossos patriarcas, dos grandes líderes, dos homens e das mulheres que nós admiramos na Bíblia, oraram muito, mas ninguém superou a Jesus. Jesus teve uma vida intensa e profunda de oração. Ele é o nosso modelo maior, ele nos ensina, ele nos incentiva, ele nos desafia e ele também nos mostra os resultados que vale a pena utilizar essa ferramenta e ser abençoado e aprofundar um relacionamento melhor com Deus. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 em diante, quando ele vai dizer que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus orando em vários momentos. No texto que acabamos de ler, de Marcos 1, do 35 até o 38, Jesus está no início do seu ministério público, em um dia muito agitado. Os versículos anteriores vão falar sobre isso, escolhendo quem seriam os seus discípulos, também expulsando demônios, ensinando na sinagoga e curando muita gente. No final do dia, enquanto se preparava para descansar, uma multidão se dirigiu em direção à casa de Pedro. Ali havia gente doente, suplicando por cura, havia endemoniados, necessitando de libertação, havia gente desorientada, precisando de direção. O que Jesus fez então? Cuidou de todos, curou os enfermos, como nós sabemos em vários outros relatos também do Novo Testamento. Ele libertou os endemoniados, ele trouxe esperança para aquela gente. Ainda de madrugada, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ali orava, como nos diz o versículo de número 36. Pedro e os discípulos, dando falta do Senhor, foram atrás dele e, de uma certa forma, recriminaram o fato de Jesus ter deixado para trás as pessoas e suas necessidades. O que parece é que tanto Pedro quanto os discípulos estavam tentando dizer para Jesus que não era correto perder tempo ali sozinho, enquanto havia tanto por fazer. Há pessoas que ainda hoje pensam exatamente como Pedro e os discípulos. Acreditam que o tempo gasto com oração seria melhor aproveitado trabalhando. A maioria das pessoas se inquieta muito mais do que ora, porque na verdade elas acreditam que deveriam estar fazendo alguma coisa em vez de orar. E por pensarem assim,
tentam fazer do tempo que deveria ser dedicado à oração um tempo mais produtivo, com trabalho e com tantas coisas mais que estão em volta disso, né, do ativismo diário e também do ativismo religioso. É exatamente aí que mora o perigo, quando procuramos transformar o tempo de oração em algo muito mais produtivo do que apenas desfrutar e aproveitar de ter um tempo e um espaço aberto para estar na presença de Deus. Eu, enquanto estava organizando essa reflexão, me lembrei do que nos diz o Salmo 46, o versículo 10, na versão da NVI, que é a versão da Internacional, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Um versículo que nos ajuda a nos acalmar e também a ponderar que Deus está no controle de todas as coisas e de que quando oramos, o Senhor também está cuidando, nos ajudando a colocar um pouco em ordem todo o caos que nos cerca, com doentes, com famintos, com desespero, com o dia a dia e a urgência da nossa agenda, que tantas vezes é uma agenda desesperadora, que também não foi menor para Jesus. Mas Jesus soube resistir, não abandonou, mas ele sempre tirava um tempo especial, ou na madrugada, ou durante o dia, quando ele se recolhia para buscar essa bênção, essa riqueza que é realmente abrir espaço na agenda para a presença de Deus. Outra coisa também que me chama muito a atenção é que Jesus consegue resistir à fama, ao poder e à popularidade. Jesus consegue, entendendo que há uma agenda divina para ser executada, ele consegue resistir e ele então diz para Pedro: vamos às outras aldeias, aos outros povoados, pois foi para isso que eu vim. Então, nós temos aqui a prioridade, era muito clara para Jesus, o foco da missão, ele não podia ficar só onde ele já era conhecido, onde ele era acolhido, onde ele era amado, onde ele era procurado, e ele consegue resistir, ele tem uma clareza dessa missão, ele precisa continuar levando a mensagem, porque o reino estava chegando, precisava chegar a todos os povoados. Ele também consegue ser obediente ao Pai e o alcance, ele tem esse alcance muito claro. E ele também consegue finalizar a sua missão quando ele vai dizer lá em João 17, versículo 4, eu completei a obra que me deste para fazer. E assim Jesus nos ensina que através da oração é possível termos prioridade, termos foco, entendermos a clareza da missão, vivermos uma vida obediente e andarmos na presença de Deus e depois podermos dizer: eu completei a obra que tu me destes para fazer. Não somente a nossa obra na vida pessoal, mas ministerial e também comunitária, se essa for a missão que Deus te deu para realizar. Eu já caminho aqui para concluir o áudio dessa manhã, nessa última semana de abril, já agradecendo a você pela companhia, pela parceria, pelos retornos, pela amizade, pelo carinho, pelo amor e também porque esse tema tem sido provocado, desafiado e certamente acolhido e muito bem acolhido por você, por mim e pelo povo de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dando uma profunda clareza sobre o que Deus deseja e de que maneira nós podemos priorizá-lo, porque essa é a vontade dele para a nossa vida e para o alcance do Evangelho. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a reflexão e o desafio para hoje. Amém.